Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje a gente vai falar então sobre qual é a diferença entre concretismo e neoconcretismo. Hoje a gente vai falar então sobre esses dois movimentos muito importantes da arte abstrata brasileira. São nomes parecidos, algumas obras podem ser parecidas também, então qual é a diferença? A gente tem que começar sabendo então que a arte abstrata já entrou tardiamente no Brasil. Então, só a partir dos anos 40 começou-se a fazer arte abstrata, né? Artistas brasileiros e tal. A gente ainda vai falar mais um pouco sobre isso em outro vídeo, porque então nessa época já se fazia há muito tempo arte abstrata na Europa. Alguns falam que foi o Kandinsky que começou na década de 10, outros falam da Hilma af Klint, antes ainda, mais ou menos em 1906, 1907. Tem todo um vídeo sobre isso aqui no canal também, quem foi a primeira pessoa que fez a primeira obra abstrata. Enfim, mas o importante então é que já se fazia isso há muito tempo na Europa e a arte abstrata entra então timidamente no Brasil. E nos anos 50 e 60 vai ser muito forte no Brasil essa tal de arte concreta. Então, quando a gente fala de concretismo, o Theo van der Broek, que é um holandês, que era aí o parça, né, do Mondrian, que fazia aquelas obras com esses quadradinhos assim, ele então já falava em arte concreta e em concretismo, para falar então dessas obras que eles faziam, que eram então obras da abstração geométrica, que usavam linhas, cores, formas, então que é diferente da abstração lírica, que é então, por exemplo, as obras do Kandinsky, que ao invés de estar usando aí só elementos geométricos, coisas de maneira muito racional, transmite sentimentos, emoções, com manchas, borrões, formas que não são ali aquelas formas geométricas e linhas e tal. E justamente nessa época no Brasil, né, anos 50 e 60, o que vai estar mais em voga, né, mais na moda, vai ser justamente a arte concreta, ou concretismo. Então vão ter muito mais artistas fazendo esse tipo de obra muito ligada à geometria, à racionalidade, a esse mundo industrial, né, que é todo racional. Então tem toda essa rigidez. Muitos artistas desse grupo, inclusive, alguns tinham estudado arquitetura, engenharia, então coisas que necessitam dessa ordem, essa organização. Então, esse privilégio, né, essa racionalidade, os princípios matemáticos e tal. E daí, a gente vai ter dois grupos bastante importantes, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. Grupos, então, de artistas concretistas. Então, a gente tinha o Ruptura, de São Paulo, que era o mais rígido. Então, que tinham aí princípios que os membros tinham que seguir, se saísse um pouco dessa rigidez, dessa racionalidade, já não rolava. Enquanto que no Rio de Janeiro a gente tinha o Grupo Frente, que aceitava mais uma certa individualidade, talvez individualidade não seja a palavra, mas dava uma maior liberdade de criação aos membros, não era tão rígido. E justamente alguns desses artistas do Grupo Frente vão se tornar aí artistas neoconcretos, porque no neoconcretismo a gente ainda tem muitas vezes essas linhas, formas geométricas, mas não vai ser algo tão rígido. Ideias, o sentimento do artista, a intuição do artista, vai ter espaço para tudo isso, sendo que no concretismo não tinha. Era para a obra não fazer nenhuma referência a realidade, porque a obra abstrata ali, geométrica, ela se bastaria. E no neoconcretismo a gente tem algumas vezes, por exemplo, referências. Então a gente já falou aqui no canal, na obra da Lígia Pape, que tá no Inhotim, que chama Teteia, então que faz referência à teia de aranha. Então é uma obra abstrata, mas ela faz referência a algo no mundo real e ela é uma obra linda, ela tem essa sensibilidade estética muito importante e tem essa intuição. Então nesse período, né, no neoconcretismo, vários desses artistas, por exemplo a Lígia Pape, a Lígia Clark, vários outros artistas vão sair aí dessa esfera do concretismo rígido e vão então fazer obras um pouco mais fluidas, que ainda tem, como eu falei, essa importância das linhas, ainda abstração geométrica, mas que tem também esses outros elementos, não é tão rígido, só é isso e acabou e não pode ter mais nada. Então essas obras podem ter uma sensualidade, sentimento poético e tal.
E muitos artistas neoconcretos também vão colocar muita importância na ressignificação do papel do público, dessa ideia do autor e do público / espectador. Então vão ter muitas obras que vão aí ter a interação do público para se tornar aí completas de certa maneira. Então, por exemplo, a Bichos, da Lygia Clark, ou algumas obras do Elliot Sica, que se juntam ao grupo nos anos 60. Então tem muitas obras, por exemplo, desse período que são desses artistas, e que são obras, por exemplo, uma placa pintada que está suspensa no espaço de exposição por um fiozinho. Então ela se mexe. Então não é só aquela coisa estática, tem uma coisa dessa tridimensionalidade, o espectador pode andar em volta dessa obra. Então vai ser algo que dá um pouco mais de liberdade para o artista, não tem tanta rigidez como a arte concreta se fazia antes, de que os artistas de São Paulo prezavam muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros temas sobre os quais vocês querem que eu fale, deixa aqui nos comentários. E eu acho que eu também vou fazer algum vídeo falando mais de arte concreta, outro mais sobre neoconcretismo, então me digam aí o que vocês acham. Então é isso, beijinhos e até a próxima!